Ora, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, vamos fazer aqui uma dupla gravação. Eu, há pouco, na rúbrica diária, relativamente às leituras do livro de Francisco de Gouveia, despedi-me até à próxima segunda-feira, mas entendi fazer aqui uma ressalva e dar aqui nota de quem é o Francisco de Gouveia. Até porque ele no livro também tem essas informações, tem uma autobiografia e tem aqui também algumas informações relativas aos passos que ele teve que dar, à estratégia, aos métodos que ele utilizou, as instituições que teve que visitar, o que é que teve de pesquisar, qual foi o seu intuito e o seu objetivo relativamente à publicação deste livro. Portanto, vou aqui dar nota e pronto, erros meus, má fortuna, como dizia Camões. Isto devia ter sido de facto feito ab início, ou seja, as pessoas deviam ter tido, porque a maioria das pessoas de facto e das novas gerações não conhecerão Francisco de Gouveia. Eu próprio também não conhecia e já tenho 55 anos. Pronto, tive o prazer de o conhecer pessoalmente e o gosto de o conhecer pessoalmente aqui há uns 2, 3 anos atrás, e com quem falei tive um prazer e um gosto enorme em ter dialogado com ele e ter falado sobre as pesquisas dele, a história, as histórias com E e a história com H grande do Lobão da Beira. Portanto, acho que ficaremos aqui todos melhor enquadrados e melhor contextualizados relativamente à obra e a quem de facto lhe deu corpo. Portanto, vamos começar aqui com a autobiografia do autor que ele fez constar neste livro, nesta obra. Portanto, Francisco de Gouveia nasceu no lugar do Soito do Lobão da Beira em 7 de julho de 1935 e foi registado no então posto de registro civil de Lobão a cargo do encarregado Fausto da Rocha Corte Real, como tendo nascido em 3 de agosto de 1935. Filho de Francisco José de Gouveia, de 64 anos, casado com Corina de Jesus Gouveia, de 21 anos, ele de ascendência nobre, filho e neto de ricos e abastados lavradores na freguesia, e ela filha de uma família popular do casal, família Cavaco, de quem muito se orgulha. O seu pai foi o primeiro administrador do Conselho de Tondela, em 1910, e presidente da Câmara primeiro presidente da Câmara Municipal após a implantação da República e mais tarde presidente da Junta de Freguesia de Lobão, que no seu mandato passou a Lobão da Beira. Isto em 1938. Portanto, era só Lobão, que se denominava a freguesia e a aldeia, passou a Lobão da Beira em 1938, sob a presidência deste familiar e este antepassado de Francisco de Gouveia, que era o Sr. Francisco José de Gouveia, que tinha o mesmo nome do autor do livro. Fez o ensino primário na Escola dos Rapazes, na Corredora, com o saudoso professor Viana, e a aprendizagem de alfaiate com o mestre Zé Maravilhas para fugir aos trabalhos nos campos, pois, como dizia a sua mãe, era uma profissão limpa e o trabalho no campo muito duro. A sua mãe recebeu indicação da sua filha Emília, que estava há vários anos no Palácio de São Bento, como cozinheira de Salazar, para que fosse para um estabelecimento de muito movimento para lidar com pessoas e assim abrir os olhos. Foi para caixeiro de tecidos em Tondela com o Sr. Alfredo Grafanato, filho, um homem de grandes iniciativas e visão para os negócios. Aos 19 anos, a sua mãe dá-lhe a emancipação e segue para Lisboa entregue à sua própria capacidade de se realizar sem qualquer apoio familiar próximo. Ficou hospedado no Palácio de São Bento durante 12 dias, findos os quais arranjou quarto com dormida, comida e roupa lavada em casa particular, como faziam todos os rapazes provincianos que arranjavam emprego em Lisboa, isto em 1955. Nos jardins do Palácio de São Bento estabeleceu diálogo com o Dr. António de Oliveira Salazar durante os seus passeios matinais. Recomendou-lhe que se portasse bem e estudasse para subir na vida. Foi ocupar um modesto emprego na Direção-Geral do Turismo em Lisboa, mas esta era a sua grande oportunidade para se valorizar e logo começou a estudar em cursos noturnos, tendo obtido o antigo 5º ano liceal ao fim de 3 anos seguidos.
Com estas novas habilitações, foi promovido a escriturário de segunda classe. Com o bichinho do comércio incutido pelo Alfredo Grafanato, cedo começou a enverdar pela indústria hoteleira similar, tendo explorado um restaurante no mercado turístico da Primavera, em Belém, Lisboa, durante alguns anos, e numa fase posterior foi estabelecido com outro restaurante, uma tabacaria e um café na cidade da Amadora. Com a chegada da idade da reforma, e para não ficar inativo, começou a fazer pesquisas na Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional de Lisboa, no Arquivo Distrital de Viseu, Biblioteca da Universidade de Coimbra, com vista a fazer e publicar a história de Lebon da Beira, sua terra natal, feito nunca antes realizado. Portanto, esta é uma pequena autobiografia que o autor fez constar aqui no seu livro. Vamos agora aqui também dar nota mais em pormenor, e que ele também fez constar do livro, aqui uma nota, de facto, aqui há umas notas sobre a feitura do livro e o seu decurso. Para escrever, portanto, passo a ler. Para escrever a história de Lebon da Beira e das suas famílias, andei durante 3 anos a fazer pesquisas na Torre do Tombo e bibliotecas nacionais. Na Torre do Tombo encontrei algumas ordenações e afuramentos dos primeiros reis de Portugal que se referem a Lebon. Ali encontrei também as ordenações reais de 1258, o Regulamento Geral das Populações de 1288 e o Foral, a Terra de Besteiros, de 1515. Este assunto já tem uma sábia análise do Dr. Amadeu Ferraz de Carvalho no seu consagrado livro. A história de Lebon da Beira nunca antes tinha sido estudada e sou eu, agora, quem o faz pela primeira vez. Isto em 2010. Lebon da Beira tem um rico passado histórico com grandes personalidades ligadas à fidalguia, ao bacharelato, a lentes universitários, às letras, ao clero, ao exército e a desembargadores do Paço Real. Os registros de batismo, casamentos e óbitos desde 1632 até à atualidade foram obtidos através de filmes que mandei vir de Utah, nos Estados Unidos da América, através da Biblioteca de Genéia da Igreja dos Mormons, em Lisboa, e dos livros originais existentes no Arquivo Distrital de Viseu e, por fim, por gentileza do Padre João Pedro, da Igreja de São Julião de Lebão. Estes filmes e os livros de registros de casamentos estão em mau estado de conservação, pelo que há algumas falhas e erros inevitáveis. Estas publicações vão servir para consulta e orientação das atuais e futuras gerações interessados em conhecer as suas origens. Os meus agradecimentos aos funcionários da recepção da Torre do Tombo, que sempre me deram uma boa orientação, à diretora e às funcionárias do Arquivo Distrital de Viseu, sempre solícitas e colaboradoras. Uma nota negativa para as funcionárias do Arquivo da Universidade de Coimbra, que numa prática de mau serviço não colaboram, não informam e nem uma simples fotocópia forneceram. Muito bem. Agora, vamos aqui a uma breve apresentação. Uma breve apresentação que ele descreve como apresentação aqui nas páginas iniciais da obra. O autor deste livro, sobre a história e as famílias de Lebon da Beira, nunca teve a pretensão de ser escritor. Não passa de um autodidata que, após a sua reforma, se dispôs a pesquisar o passado histórico da sua freguesia e dos seus habitantes. Para isso, começou a frequentar a Torre do Tombo em Lisboa, a Biblioteca Nacional, a Biblioteca de Genealogia da Igreja dos Mormons, Arquivo Distrital de Viseu, Arquivo da Universidade de Coimbra e, por fim, os livros da paróquia e da Junta de Freguesia de Lebon da Beira. Ele já tinha atrás referido isto, mas é sempre bom recordar. Na Biblioteca Genealógica da Igreja dos Mormons, mandou vir de Utah, nos Estados Unidos da América, 7 filmes com os registros de batismo, casamentos e óbitos da freguesia de Lebon, referentes aos anos de 1632 a 1882 que ali se encontravam, para interpretar e compreender a escrita arcaica dos séculos passados, onde pontificavam muitas palavras reduzidas e termos apropriados à época, onde pontificavam muitas palavras reduzidas a termos apropriados à época, frequentou, juntamente com outros historiadores, um curso de verão na Universidade Autónoma de Lisboa. Para ter conhecimento das raízes dos fidalgos de Lebão, fez deslocações à terra dos seus antepassados, como sejam a Fail, da família Seabras, da Vila Chadessá, da família Lemos, a Loureiro dos Silgueiros, da família Pina Cabral, a Paranhos da Beira, da família Gouveia, a Papísios, do Morgado do Soito, a Avô, uma freguesia da Oliveira do Hospital, da família Madeira da Abreu, a Torre de Vilela, da família Marmeleiro, a Cabanas de Veriate, da família Ribeiro Abranches, a Arouca, da família Rocha e Mel, ao Rojão, da família Corto Real e ao Vimieiro, da família Prestrelo. Em todos os lugares da freguesia fez inquéritos junto das pessoas mais idosas com boa memória para o passado mais recente, mas com desconhecimento total do passado mais remoto.
Sobre o passado mais recente, sobretudo do século XX, as escassas informações que possuíam estavam muito deturpadas. Dos fidalgos que passaram pelo solar do Paço do Casal, ninguém sabia nada, assim como dos fidalgos do solar do Terreiro. Das nobres famílias que nos séculos passados habitaram o lugar do Soito, também ninguém sabia nada, e assim sou eu quem os vai dar a conhecer pela primeira vez através deste livro. Apenas sabiam do passado mais recente da família Gouveia e família Tenreiro. No lugar do Alcoce, onde o bacharel Sousa Lobão honrou a freguesia, era figura totalmente desconhecida, apesar de já haver biografias publicadas. Fez pesquisas locais e, por gentileza de Adalberto Ferreira Ramos, foi possível localizar o pequeno solar habitado por este ilustre jurisconsulto e bem assim as suas propriedades na freguesia. De Cândido de Figueiredo, a personalidade mais homenageada e divulgada na nossa terra, o pouco que dele sabiam estava também muito deturpado. Também nada sabiam da sua juventude passada em Lobão e Viseu. Dos fidalgos Corte Real, por onde passaram grandes nomes, só sabiam histórias do século XX passadas em tempos de António Corte Real. Dos habitantes do lugar, era desconhecida a presença naquele solar de 2 fidalgos, padres, tios do doutor Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina. Da família Madeira de Abreu, a residir no solar da Fonte da Vila José, pouco se sabia, dada a sua antiguidade. Da família de Dona Adriana Chucre e Coronel Gonçalves, beneméritos de Lobão, a sua origem e dos seus avoingos também eram desconhecidos. Em Várzea era desconhecido o solar da família Seabra e Silva, apesar de já ter uma figura homenageada na toponímia da freguesia. Era uma figura importante lá por Lisboa, numa referência à placa da rua que tem o seu nome e situada no lugar da corredora. Da família Ribeiro Abranches foi possível obter algumas informações da parte de Dona Agostina Ribeiro Abranches, já falecida, digo eu agora, porque isto em 2010 ainda era viva, esta boa senhora, e de seu marido, o Coronel António Lopes de Figueiredo. O Coronel Figueiredo é uma personalidade muito esclarecida e interessada sobre a história de Luão da Beira e de suas famílias. Este livro, que como acima afirmo, traz à luz do dia grandes personalidades e ilustres famílias desconhecidas da geração atual, algumas delas inéditas e que nunca foram homenageadas pelas autarquias locais. Que este livro sirva para uma boa divulgação e conhecimento do passado histórico da freguesia de Lobão da Beira, por onde passaram e nasceram ilustres fidalgos, bacharéis, padres e imigrantes que se evidenciaram na corte real, nos desembargadores, na Universidade de Coimbra, os Lentes, e no Exército e em letras, como é o caso de António Cândido de Figueiredo. Dedico este livro à geração dos anos de 1950, uma rapaziada que esteve à altura da sua época. E assim terminamos esta pequena resenha sobre a personalidade de Francisco de Gouveia para de facto termos uma noção mais aproximada de facto de quem é o autor da obra, de quem é Francisco de Gouveia. Pronto, uma pessoa muito interessada e que de facto o Lobão e os lobanenses muito devem por este trabalho que ele fez, não é? Dando-nos a conhecer muita coisa que se não fosse a sua labuta nunca teria vindo à luz do dia, nunca teríamos conhecido. Portanto, é muito importante que de facto só tem presente e futuro quem tem passado. Portanto, o passado é muito importante nas nossas vidas, conhecermos quem foram os nossos avós, bisavós, trisavós, portanto, as nossas famílias mais longínquas, é importante e saber quem são os nossos antepassados. Pronto, para quem não sabe, o Sr. Francisco de Gouveia reside em Lisboa e as últimas informações que eu tive é que estará algo debilitado em termos de saúde, e eu daqui aproveito para lhe mandar um abraço e que de facto possa viver ainda ao longo dos anos e que continue, se possível, a presentear-nos com este tipo de trabalhos. Muito obrigado a todos e mais uma vez, bom fim de semana. Obrigado.